Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aqui para continuar a nossa aula de Direito Eleitoral. Eu me chamo Laís Fernanda, agora nós vamos entrar no módulo 3, tá? E até agora a gente conheceu um pouquinho sobre a ideia, né, de regime político, a gente trabalhou um pouquinho sobre a ideia de partidos políticos, conheceu um pouco esse universo, e aí agora a gente vai entrar em sistemas eleitorais, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho dessa ideia de quais os sistemas eleitorais que a gente utiliza no Brasil, e a gente também vai comparar um pouquinho sobre os sistemas que são utilizados fora do Brasil, tá? Primeiro, o que é um sistema eleitoral? O sistema eleitoral nada mais é do que um sistema mesmo, complexo, tá? E é um pouquinho complexo, mas você vai ver que mais pra frente vai ter umas contas aí que a gente vai ter que fazer, mas você vai entender, não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo. Respira fundo, vem comigo que vai dar tudo certo. E a ideia, na verdade, diz respeito à organização das eleições. Então, de que modo que a gente vai fazer a eleição dos nossos representantes? Esse sistema que vai ordenar, né, essas eleições é chamado de sistema eleitoral. No Brasil, a gente tem dois, tá? O sistema majoritário e o sistema proporcional. O que isso quer dizer, né? Majoritário, aquele que ganha o que tem mais votos, tá? E o proporcional, que é uma proporção daqueles votos recebidos. A gente vai entender um pouquinho de cada. No Brasil, nós adotamos esses dois. Fora do Brasil, como na Argentina, como no México, a gente tem a adoção do sistema misto, tá? Vão ter dois sistemas possíveis para que sejam organizadas essas eleições. Bom, vamos começar pelo sistema majoritário, tá? O sistema majoritário, ele nada mais é do que a representação daquele que ganhou pela maioria, tá? E essa maioria, ela pode ser absoluta ou também pode ser relativa, tá? O que significa dizer que ela é absoluta? Literalmente, ganha aquele candidato que recebeu 50% dos votos mais um dos candidatos, dos votos válidos, tá? Então, a partir do momento em que a gente diz maioria absoluta, a gente traz aquele conceito de 50% mais um, tá? Já quando a gente traz a ideia de relativa, né, de maioria relativa, a gente traz uma ideia de votos válidos, só que o número entre os candidatos pode não ser exatamente 50% mais um, né, porque não atingiu essa quantidade, enfim, mas são escolhidos, eleitos, aqueles mais votados, ainda de acordo com a quantidade de votos válidos, tá? Vamos devagar que a gente vai ver cada um desses modelos. Aqui no Brasil, a gente utiliza esse sistema majoritário para a eleição de governadores, presidentes da República, prefeitos, vice-prefeitos, né, também, e senadores. A gente vai ver que as eleições das casas legislativas são um pouquinho diferentes. Entretanto, a de senador também é atingida ali pelo sistema majoritário, tá? Então, o senador também é votado de acordo com o mais votado, tá certo? É isso. Já aqui no Brasil, né, a gente ainda tem a possibilidade de 2 turnos. A gente tem a votação em primeiro turno, que é eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta, né? Mas caso ele não obtenha a maioria absoluta, porque, no primeiro turno, concorda comigo que a gente tem mais candidatos podendo concorrer? Então, digamos que a gente tenha, 5 opções de presidente da República. Se um candidato X alcançar 50% dos votos mais um, ele ganha em primeiro turno. Caso ele não alcance essa maioria absoluta em primeiro turno, ele vai para um segundo turno, com o segundo mais votado, e aí sim ele alcança aquela maioria relativa, e aí é o mais votado, independente da quantidade de votos válidos, o mais votado leva no segundo turno, tá? Então isso ocorre ali para presidente, governador, prefeito, vice-prefeito e senador, certo?
Já o sistema proporcional já é um pouquinho diferente. O sistema proporcional, ele surgiu, né, ele foi idealizado para que ele desse uma condição de melhor representatividade, tá? Para que a gente pudesse, de alguma forma, ter maior representação de grupos maiores e menor representação de grupos menores, tá? De acordo com a sua proporção. A gente vai entender um pouquinho essa ideia, mas por que isso surgiu? De certo modo, essa ideia de sistema proporcional surgiu por conta que existe um excesso de partidos políticos, né? Por exemplo, nós vemos que nos Estados Unidos, por exemplo, só existem 2, né? E esses 2 ficam se alternando, né? Já no Brasil, é impossível contar a quantidade de partidos políticos existentes, porque a gente, enfim, perdeu a conta. Lembra que para você ter um partido político, basta que você crie uma sigla, se registre no TSE e, bom, aí vamos começar os trabalhos? Basicamente é isso. Então, pela quantidade de partidos políticos, é necessário que esse partido tenha uma certa representação. E essa representação, ela é calculada por meio desse sistema proporcional, tá? Bom, vamos entender ainda como é que isso funciona mais ou menos, porque para que certo partido tenha essa representação, é necessário que ele receba uma certa quantidade de votos, tá? Isso é chamado de quociente eleitoral, Guarda essa palavra, daqui a pouco eu vou dar exemplos sobre isso e vai ficar mais fácil de entender. Mas a ideia é que cada partido, para que ele tenha uma representação, ele precisa ter recebido aquela quantidade de votos. Se ele não recebeu aquela quantidade de votos, esse partido passa a não ter representação na Câmara, tá? Independente da quantidade de votos, se ele alcançou quase um número, não alcançou, chamada, né, essa cláusula é chamada de cláusula de barreira. Então, a partir dali, se ele não alcançou aquele número, ele não tem representação, tá? É importante eu dizer também, que eu estou falando aqui o tempo inteiro de votos válidos, né? Que a ideia de votos válidos são aqueles votos realmente dados em candidatos. Votos brancos e nulos são descartados, tá? Então, votos brancos e nulos, tinha aquele mito de que os votos brancos, os votos em branco, ajudavam, né, o que estava ganhando. Não funciona assim, tá? A ideia é que sejam considerados votos válidos apenas os votos dados em candidatos específicos. Votos brancos e nulos são descartados para efeitos dessa conta, certo? Bom, vamos lá. Agora eu vou entrar com vocês, vou dar um exemplo para eu poder te explicar toda a ideia de sistema proporcional, porque se eu não der em exemplo, se eu só ficar falando a teoria aqui, você não vai entender. A teoria em si você tem no seu material, mas aqui eu vou te dar um exemplo para que isso fique claro e simples para que você entenda. Se precisar, dá uma anotadinha aí, vai dar tudo certo. Olha só. Vamos criar aqui na nossa cabeça aqui agora, né, no nosso contexto, 3 partidos políticos, tá? Partido X, Partido Y, Partido Z. Bom, em uma certa circunscrição, em uma certa zona eleitoral, eu tenho uma quantidade de 100 mil votos válidos, tá? Então, eu tenho 100 mil votos. E naquela casa legislativa daquele estado, daquele município, enfim, eu tenho 10 cadeiras. Bom, com esses primeiros dados, eu vou calcular o coeficiente eleitoral. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada partido desses, que recebeu ali, né, alguns votos, precisa ter recebido uma quantidade de votos que vai ser os 100 mil votos válidos dividido pelo número de cadeiras que tem naquela casa. Então, se são 100 mil dividido por 10 cadeiras, eu tenho o coeficiente eleitoral de 10 mil votos, né? Ok. Então, eu preciso, necessariamente, que o partido X tenha recebido 10 mil votos, pelo menos, para ter representação. Assim como o partido Y, assim como o partido Z.
Beleza? Beleza. Bom, mas digamos, né, que o partido X chegou no número de 20 mil votos. Já o meu partido Y chegou no número de 12 mil votos. E o meu partido Z chegou em 9 mil votos. Bom, de cara, nós já temos o seguinte: partido Z não alcançou meu coeficiente eleitoral. Então, ele vai esbarrar numa cláusula chamada cláusula de barreira. Ele não vai ter representação. Como eu falei antes, esse partido Z, por não ter alcançado 10 mil votos, saiu da fila. Ele não vai ter representação nessa casa legislativa, certo? Primeiro ponto. Bom, já o partido Y recebeu ali 12 mil votos. E o partido X recebeu 20 mil votos. A partir desse número, eu posso calcular uma coisa chamada coeficiente partidário. O que é isso? Bom, esse partido X recebeu 20 mil votos. Então, quantas cadeiras ele tem garantidas para ele? Bom, cada partido tem que ter no mínimo 10 mil, certo? Se ele conseguiu 20, ele conseguiu 2 cadeiras. Ele garantiu 2 cadeiras, beleza? Já o partido Y, ele garantiu 12 mil votos. Então, ele garantiu uma cadeira e 0,2 fica ali. Daqui a pouco a gente vai entender o que ele significa. Mas, por enquanto, ele garantiu uma cadeira. Beleza? Beleza. Esse número de 2 e de 1,2, ele é chamado de coeficiente partidário, tá? Esse é o número de cadeiras que cada partido vai receber. Beleza? Beleza. Temos 2 para o partido X, 1,2 para o partido Y. Ok. Aí, existe um outro número que também é importante, que é a quantidade de voto nominal que cada pessoa recebeu dentro daquele partido. Essa regra, né, do sistema proporcional diz que dentro do partido, cada candidato tem que ter recebido pelo menos 10% do coeficiente eleitoral para ser eleito. Ou seja, cada candidato do partido X tem que ter recebido pelo menos 1.000 votos. Claro, vão ter candidatos que vão ter recebido 10 mil votos, 2 mil votos. Ele vai fazer uma fila com aqueles mais votados. Mas a fila vai parar naquele último que recebeu 1.000 votos. Aquele que recebeu 999 votos já está fora da fila. Ele não tem condições de entrar, certo? Então, temos ali 2 cadeiras com essa contagem. Já o partido Y vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer uma fila ali com os mais votados e vai colocar naquela cadeira que ele garantiu o mais votado dentro daquele número de 1.000 votos, tá? Ele tem que ter alcançado no mínimo 1.000 votos. Beleza? Beleza. Pronto. Entendemos aqui o sistema proporcional. 2 cadeiras dadas ao partido X, 1 cadeira dada ao partido Y. Professora, mas você não disse que eram 10 cadeiras? E o que vai acontecer com o resto? Pois é. Daí a gente traz uma ideia de média. A lei, né, o Código Eleitoral, traz uma ideia de cálculo de médias. E aí são dadas aos partidos as cadeiras remanescentes por meio de maior média. Como assim? Bom, concorda comigo que o partido X conseguiu 2 cadeiras aqui? E o partido Y conseguiu 1 cadeira? Para cálculo de vagas remanescentes, esse 0,2 aqui continua sendo contado como 1. Por quê? Porque quando você conta fração entre 0 e 5, ele volta para o número anterior. Se fosse, por exemplo, 1,7, esse 7 contaria uma cadeira a mais, iria para um número acima, entendeu? Então, como é 1,2,
continua uma cadeira aqui. Bom, a ideia é que o partido X vai ter sempre o dobro de cadeiras do partido Y. Nós temos 7 vagas, certo? Se o partido Y conseguir uma cadeira, o partido X consegue 2. Se o partido Y conseguir 2 cadeiras, o partido X consegue 4. Daí já temos 6 cadeiras. Dentro dessas 6 cadeiras, a gente já dividiu aqui, sobrou uma. Para onde vai essa uma cadeira? Infelizmente, para aquele partido que continua com a maior média. Então, na verdade, o partido X consegue 5 cadeiras nesse sistema e o partido Y consegue 2. E aí nós fechamos as 7 cadeiras remanescentes. No fim das contas, como que ficou a representação desses partidos? Partido X, além das 2 que ele conseguiu primeiro, ele conseguiu mais 5 vagas. Quem ele vai puxar? Todos aqueles que foram votados acima de 1.000 votos. Se ele não tiver, essas vagas vão para o outro partido, tá? Para o partido Y. Entretanto, se ele tiver ali, quantas pessoas ele tiver até os 1.000 votos, ele vai puxar essas 7 pessoas, tá? Já o partido Y conseguiu 3, conseguiu uma vaga e mais 2 agora pela remanescente. De novo, 3 pessoas que tenham recebido pelo menos 1.000 votos, cada uma, tá? Então, é feito esse sistema para que os maiores tenham maior representação e os menores tenham menor representação de acordo com a proporcionalidade dos votos. Se esse partido recebeu mais votos, ele tem mais representação. Se esse recebeu menos, ele tem menos representação. E se um partido não conseguiu alcançar o quociente eleitoral, ele simplesmente não tem representação, ele não tem capilaridade no sistema brasileiro. Então, ele não vai receber ali a representação que fosse necessária, tá? E por fim, para terminar, a gente tem uma ideia, né, na verdade, que a gente acaba, assim, puxando desse sistema 3 regras importantes, tá? A primeira delas é que o partido vai ter direito a um número de cadeiras equivalentes ao coeficiente partidário. Então, se o coeficiente partidário de X foi 2, ele tem direito a 2 cadeiras. É sempre assim, tá? A segunda regra, né? Vão ser eleitos os candidatos que atingirem a votação mínima requerida, que é os 10% do coeficiente eleitoral. Então, aqueles que receberam acima de 1.000 votos são considerados eleitos. Eles vão assumir? Depende. Depende da quantidade de cadeiras que o partido vai ter disponíveis, tá? Mas eles foram eleitos? Sim, eles podem ser, inclusive, colocados na lista de suplente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas, eleitos eles foram. Agora, se eles vão assumir uma cadeira ou não, depende do coeficiente partidário, tá? E, bom, a terceira, a ideia é que a lista é formada pela vontade do povo, pela vontade da maioria. Ou seja, a lista de dentro do partido é dada de acordo com a votação nominal de cada pessoa. Então, cada pessoa, se a pessoa recebeu 10.000 votos, ela é a primeira mais votada daquele partido, ela vai estar em primeiro lugar para assumir uma cadeira. E assim sucessivamente, tá? Então, essas 3 regras aí, elas são essenciais. O restante é molde ali do sistema eleitoral, tá? Bom, para finalizar, eu falo um pouquinho agora sobre suplência, né? Essa ideia de que, bom, se por algum motivo o candidato X, que foi eleito lá com 10.000 votos, é chamado pelo governador para assumir uma secretaria, ou é chamado pelo presidente da República para assumir um ministério, quem pega o lugar dele? É o segundo mais votado? Depende. Dependendo da quantidade de cadeiras e do número de pessoas que recebeu o número mínimo de votos, eu vou ter a fila sucessória, tá? Normalmente é dada ali a sequência, né, sucessória de acordo com a quantidade de cadeiras do partido. Então, se o partido X, no nosso exemplo, né, conseguiu 7 cadeiras,
O 8º, o 9º, o 10º, até o 14º vão ser suplentes. Caso aconteça alguma coisa com o 7, se até o 14º conseguiram 1000 votos, eles vão estar ali possíveis de ser suplentes, né, de atingir ali, de pegar aquela vaga porque eles foram eleitos, certo? Então é isso. Por fim, a gente tem uma ideia de sistema misto, que é uma ideia que acontece, por exemplo, na Alemanha ou no México, que é uma ideia que mistura um pouquinho da ideia do voto do sistema proporcional com o sistema majoritário, tá? No fim das contas são feitos, é um pouco mais complicado porque no fim das contas são feitas as duas coisas e somadas. E aí depois de somadas, aí você dá o resultado final, tá? Então, bom, para efeitos de Brasil, a gente utiliza mesmo o sistema proporcional e o sistema majoritário, sendo que o majoritário, como eu falei, são para presidentes da República, governadores, prefeitos, vice-prefeitos e senadores, tá? Também existe uma possibilidade de serem para vereadores também, mas em municípios de menos de 200 mil habitantes. Quando o município é pequeno, também é feito pelo sistema majoritário, para não dar muito problema, tá? Mas já o sistema proporcional, ele é utilizado para as casas legislativas, exceto para o Senado, tá bom? No mais, esse é o sistema que a gente utiliza para a eleição dos nossos representantes. Eu espero que você tenha entendido. Chegamos até aqui, respira, deu para entender toda essa parte. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda pergunta pra gente. A tutoria tá aí para isso. Conte comigo, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau!